Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Politiquei, o podcast que está descomplicando a política em Goiás e apresentando a vocês, os candidatos e pré-candidatos na altura, a deputados federais, estaduais, a governo do estado, e hoje estamos com mais um pré-candidato a deputado estadual, o vereador Henrique Alves. Ele que é presidente da CCJ na Câmara Municipal de Goiânia, também é advogado. Henrique, seja muito bem-vindo a essa participação nesse episódio do Politiquei. Obrigado, Carlos. Um prazer imenso estar aqui, para a gente bater um papo a respeito da política aqui da nossa cidade, da política do nosso estado, de temas importantes aqui da capital. Claro, à disposição de vocês aí para a gente responder vários questionamentos aí. Nós é que agradecemos, muito obrigado a sua presença, tá, Henrique? E, vereador, para começar, queria fazer um bate-bola com você, para as pessoas que estão nos assistindo até conhecer um pouco mais sobre você, né? E Henrique também, além de político na vida pessoal, o Henrique é uma pessoa voltada aí para que tipo de valores, né? E você pode nos falar um pouquinho sobre você, Henrique, por favor? Claro, na hora, Carlos. Eu acho que assim, eu sou, como você mesmo me apresentou, né? Minha formação profissional, eu sou advogado, militante, inclusive, né? Advoguei por muito tempo, tive a oportunidade de ocupar vários espaços aí na vida pública, muito mais no executivo do que no legislativo, sendo auxiliar do prefeito Maguito na prefeitura de Aparecida, posteriormente auxiliar do prefeito Íris aqui na prefeitura de Goiânia, como secretário de planejamento. Tive minha participação na OAB, na Ordem dos Advogados, sendo eleito por 2 mandatos lá na OAB, sendo presidente de algumas comissões, conselheiro seccional e atuando, e agora no primeiro mandato enquanto vereador. Mas na vida pessoal, eu geralmente sou uma pessoa bem tranquila, né? Sou católico, frequento a igreja, sou uma pessoa mais caseira, por assim dizer. Músico nas horas vagas também, gosto de tocar bateria e assistir seriado e coisas, acho que corriqueiras, né? Mas principalmente um estudioso sempre, tanto da área do direito, que é a minha área de formação, sim, quanto também da parte de história e de política, que eu sempre gostei e admirei bastante. Então vamos começar com a primeira polêmica, né, do dia. Vamos lá. O senhor é torcedor de qual time aqui em Goiás? Sou Goiás Vila, ou Vila? Sou Vila, cara. Sou Vila desde pequeno. É mesmo? Sou Vila e puxei isso e aprendi com o meu pai, indo, sim, no estádio também, pequeno, e não teve como. Hoje sou Vila Nova, sou aquela Tigrão. A câmera ali também tá recheada de vilanovenses, né? Eu tô percebendo, eu já vi o sinal aqui de longe. Tá certo. Henrique, hoje, como vereador, né, você é um vereador pelo partido MDB, é o primeiro mandato teu como vereador aqui em Goiânia, na cidade de Goiânia. Você é daqui de Goiânia mesmo ou de Aparecida? Você tava fazendo... Sou de Goiânia. Eu né? nasci e fui criado em Goiânia, né? Mas trabalhei em Aparecida na primeira gestão do então prefeito Maguito Vilela. Entendi. Hoje o senhor acompanha a base ali do prefeito Rogério Cruz, tá certo? Certo, isso mesmo. Sim. E qual que é a sua avaliação a respeito, primeiro, do trabalho dos vereadores ali dentro da Câmara Municipal, né, do atuação como um todo? A Câmara, ultimamente, tem se envolvido em algumas polêmicas, né? Então eu queria saber primeiro a tua avaliação a respeito disso, de uma maneira geral. Primeiro, acho que é importante nós falarmos, principalmente para todos aqueles que estão nos acompanhando, sim, aqui no Politiquê, que eu acho que a Câmara ela é um espaço extremamente plural, sim, né? Até porque quem vota e coloca o político lá na Câmara é a própria sociedade. Então, cada político, cada vereador, assim como cada deputado, possui um perfil, possui uma maneira de fazer política. Então, isso na Câmara fica muito claro. Tem vereadores que preferem aparecer um pouco mais, vereadores que usam o plenário todo dia, vereadores com ideologia mais de esquerda, vereadores com ideologia mais de direita. E, pelo menos na minha visão, o meu perfil é um perfil muito mais de conciliador, um perfil mais de equilíbrio, um perfil mais de centro, perfil de sempre tentar, dentro, claro, das possibilidades, mas encontrar aquele caminho comum, né? Uma solução. Foi assim que eu caminhei e fui durante toda a minha vida pública, seja como secretário, como diretor, superintendente, em todos os espaços que eu ocupei. Agora, claro que muitas vezes a Câmara aparece de uma forma não tão positiva, né? Nós tivemos, sim, casos este ano aí de questão de vereadores armados no plenário, que eu sou radicalmente contra, diga-se de passagem,
Nada contra o vereador, que inclusive aqueles vereadores que são policiais, né? Mas eu acho que o plenário não é um local para você estar portando, né, um armamento de fogo. Eu acho que é um local onde a sua arma são as palavras. Sim. E não, obviamente, qualquer outro tipo. Mesmo que o vereador não vá utilizar daquele expediente, mas eu acho algo completamente desnecessário. Assim como tivemos vereadores que se fantasiaram em algumas sessões do plenário, tal. Acho que cada um tem o direito de se expor da forma como entender, mas esse não é o meu perfil. Meu perfil é um perfil mais conciliador, mais equilibrado, e eu sempre tenho como mote tentar qualificar mais as casas legislativas. Eu acho que isso é importante para que a gente tenha condições de aprovar melhores leis, de efetivamente dar um resultado melhor para a população. Você falou agora sobre resultado melhor para a população, né? Eu, como cidadão goianiense, né, e eleitor civil, eu não tenho sentido, né, por parte não da Câmara Municipal especificamente, mas de um poder público como um todo, né, que nós fomos bem atendidos, né, assistidos no meio de uma pandemia, igual nós passamos e tudo mais. Tivemos vários problemas, Henrique, né? Isso é um fato até relevante aqui para ser discutido. Não conseguimos hoje tapar o sol com a peneira, né? Como que justifica, por exemplo, no meio de uma pandemia, e como que é a sua visão como parlamentar, nós enfrentarmos problemas como, por exemplo, aumento de impostos, né? Uma inflação tão alta e tudo mais, e trazendo isso aqui já para uma maneira até meio que regional mesmo, o Henrique. Sim, eu acho que a gente é uma pandemia que ainda não passou, né? É importante Sim. que seja dito isso, apesar de nós estarmos numa fase bem mais branda da pandemia, com os leitos de hospital de forma controlada, com o índice de vacinação até em Goiânia bastante elevado, né? Sim. Quase 80% aí das pessoas já com a primeira dose, também com a segunda dose, com o ciclo completo vacinal. Agora, obviamente que preocupa, né? Quando a gente fala de um cenário inflacionário, a gente está falando de um cenário num contexto um pouco mais nacional, né? Num contexto não só de pandemia, onde nós tivemos praticamente uma quebra de toda a cadeia produtiva, né? Com lockdowns e tudo mais, que foram necessários em determinado momento, mas que, obviamente, o retorno dessa produção, ele demanda um tempo. E, obviamente, quando você tem uma oferta menor que a demanda, você tem uma inflação alta. Isso vai acontecer e aí cabe a nós definirmos os mecanismos de controle do governo federal ou mesmo dos governos locais, eles estão sendo bem aplicados ou não. Essa é uma outra discussão. Sim. Né? Da mesma forma como a questão de aumento de tributos. Né? Nós tivemos uma discussão em torno do Código Tributário da capital há pouco tempo agora, uma discussão onde se bateu muito em relação a você aumentar os tributos de quem efetivamente pode arcar com o IPTU, com aumento, e diminuir, ou pelo menos manter, né, daquelas pessoas que efetivamente não têm a mesma condição. E nós tínhamos uma situação onde nós tínhamos um código tributário de 75, se eu não me engano, né? Um código extremamente ultrapassado em todos os sentidos. Eu, como advogado, inclusive, já falando nem tanto como vereador, mas mais como tributarista que sou, era um código que era praticamente inaplicável, um código que a gente fala muito só no IPTU, mas era um código ultrapassado em vários sentidos. Goiânia não tinha, por exemplo, incentivos fiscais que cidades do nosso entorno têm. Aparecida tem, Senador Canedo tem, Trindade tem, e no decorrer dos anos pode-se perceber, não que Goiânia congelou, parou de crescer, mas essas outras cidades que eu citei, elas cresceram de um nível muito mais elevado que Goiânia cresceu. Então, era realmente necessário que algo fosse feito. Agora, da mesma forma que o que a prefeitura lançou efetivamente não foi aquilo aprovado na Câmara. Nós tivemos vários erros de lançamento, né? Não é a primeira vez que eu falo isso, já inclusive dei entrevistas a esse respeito, onde não foi respeitado o limitador de 45% que a Câmara colocou. Nós tivemos aumentos bem superiores a isso, inclusive através de articulações nossas da Câmara, e o prefeito inclusive prorrogou o prazo para recurso, até porque nós tivemos erros crassos em relação ao lançamento em centenas e milhares de imóveis aqui em Goiânia. Isso é um outro problema. Agora, claro, nós esperamos que a prefeitura corrija isso,
mas, de fato, um momento de pandemia é um momento que a gente sempre tem que pesar muito, principalmente em relação àquelas pessoas que mais necessitam, Henrique, aqui em Goiânia. você foi secretário de planejamento na gestão de um prefeito como o Iris Rezende, correto? Na sua opinião, você acha que o Iris como prefeito teria essa mesma, na minha opinião, tá? Okay. Falta de sensibilidade com a população em aprovar um aumento de tributo em meio à pandemia? Bom, o Iris, e aí foi um grande professor, uma pessoa que eu tenho a mais alta admiração e, inclusive, considero como privilégio o fato de ter convivido com ele no dia a dia tanto tempo. Sem dúvida, me ensinou muito. Agora, o Iris, eu acho que ele, inclusive, houve a tentativa, né, de aprovar o Código Tributário na gestão do prefeito Iris, chegou-se a encaminhar para a Câmara. Foi reprovado na Câmara? Não houve, ele na verdade, ele ficou preso na CCJ, teve algumas polêmicas e ele foi retirado, ele não chegou a ser apreciado, né? O que foi apreciado na gestão do prefeito Iris e aprovado foi a lei que corrigiu a nossa previdência do município. Sim. Agora, o prefeito Iris, ele enfrentou, inclusive, o início da pandemia. Talvez a fase mais pesada da pandemia tenha sido ainda na gestão do prefeito Iris, né, em março de 2020, né, se eu não me engano, que começou toda essa situação. Eu acho que o prefeito, não acho que seria o mesmo Código Tributário, até porque eu comparo muito com aquele que foi encaminhado pela Câmara, aliás, pela gestão pelo prefeito Iris. Então, são códigos diferentes. É difícil você comparar se aquilo que foi encaminhado pelo Rogério com aquilo que foi encaminhado pelo prefeito, porque em nível de arrecadação, os dois tinham o mesmo objetivo. A arrecadação iria se manter em ambos os lados. Agora, a forma de cobrança era diferente. Então, você teria pessoas que talvez paguem um valor maior hoje, que pagariam menor com o código que foi encaminhado, e vice-versa, pessoas que tiveram um imposto reduzido que teriam um imposto ampliado. Então, isso é bastante relativo para você fazer essa comparação. Mas eu tenho certeza, de fato, conhecendo o prefeito Iris, que ele teria sim essa consideração referente à pandemia e, claro, sempre tentando, que sempre foi uma característica deles, cobrar menos daqueles que podem pagar menos. Eu fiz questão até de fazer essa comparação justamente por essa personalidade, né, que o Iris sempre imprimiu aqui na sociedade goiana como um todo, de ser aquele político, né, voltado realmente para as necessidades dos mais pobres, né? E no meu ponto de vista, faltou um pouco de sensibilidade, né, por parte ali de uma classe política, né? Hoje, depois que tudo isso passou, você não tem também essa sensação de que poderíamos ter feito esse reajuste, por exemplo, em um outro momento, né? Já que esperamos tanto tempo, tudo bem que o código é muito desatualizado, né? Eu creio que sim. É importante lembrar que quando a gente fala de código tributário, ele tem sempre os princípios da noventena e da anterioridade. Então, ele sempre tem que ser aprovado no ano anterior para ele ter vigência no próximo ano, né? Então, é natural isso. Agora, eu acho que o que faltou em todo esse processo do código tributário foi um pouco mais de diálogo. Eu acho que isso realmente... Inclusive com a sociedade, né, Henrique? Eu acho que o código ele foi encaminhado para a Câmara com um prazo muito curto para ser apreciado, porque nós tínhamos até 30 de setembro, se eu não me engano, é o prazo, a gente tinha praticamente um mês. Um mês e alguns dias, né? Que pela complexidade do código, talvez eu entenda um pouco mais, e mesmo assim é um código muito, muito complexo, muito amplo. Não é só IPTU, é ISS, é ITBI, são taxas, contribuições, toda a sistemática tributária da prefeitura que precisava ser atualizada. Então, eu acho que isso realmente poderia ter sido feito com um diálogo maior, tanto que é muito provável, isso o prefeito já declarou, inclusive nós cobramos ele, eu cobrei ele na prestação de contas que houve na prefeitura na Câmara essa semana, e o prefeito deve encaminhar, inclusive já montou uma comissão, um novo projeto adequando algumas situações no próprio código que foi aprovado. Entendi. Então, eu acho que se houvesse talvez um maior diálogo, nós não precisaríamos voltar a esse assunto novamente agora, por exemplo. Com certeza, e fazer uma reparação, né? Sim, eu acho que tem alguns pontos que a prefeitura vai ter que rever, inclusive já tive conversa sobre isso com o novo secretário de Fazenda e com o prefeito, sob pena do prefeito ter um novo desgaste no próximo lançamento, ou seja, no ano que vem.
O que é mais fácil? Ser secretário de planejamento ou ser um vereador aqui atuante em Goiânia? Olha, a pergunta é difícil, hein? É. Eu acho que não é questão de ser mais fácil ou de ser mais difícil, mas eu acho que são papéis muito diferentes. Certo. Muito diferentes. Eu, pessoalmente, e aí vou fazer uma confissão, acho que eu tenho um perfil muito, talvez mais de executivo do que de legislativo, Certo. pelo meu perfil mais técnico. Sim. Tanto que na Secretaria de Planejamento a gente teve condição de dar um resultado bacana para Goiânia. Essas obras do prefeito Íris eu tive a oportunidade de coordenar, criei a lei de regularização fundiária da capital, entregamos 10.600 escrituras, criamos o alvará fácil, simplificamos procedimentos na secretaria. O vereador ele tem um outro papel, ele tem um papel diferente, é um papel muito mais próximo da sociedade, é um papel muito mais, às vezes, de levar essa demanda da sociedade, né, para o poder público, né, como um fiscal aí, né, e fiscalizando essas demandas da sociedade, levando isso à prefeitura e fiscalizando o próprio poder público, a gestão pública, né? Sim. Seja na prestação de contas, cobrando o prefeito em relação ao plano de governo que foi eleito pela população, né? Isso é extremamente importante, além da oportunidade que o vereador tem de votar propostas importantes e que efetivamente vão ter um impacto na vida da população. É bom lembrar que muitas dessas propostas, a iniciativa ela é exclusiva do executivo, né? Sim. A competência do legislativo local, do vereador, ela é muito restrita, né? Então são poucos projetos que você pode apresentar. Na verdade, poder você pode muitos, né? Aprovar que são poucos, às vezes, né? Exatamente. Mas tem que, assim, eu pessoalmente, até pela minha formação na área do direito, eu sempre coloco muito o critério da legalidade, da constitucionalidade em qualquer projeto Com certeza. que eu vá votar ou qualquer emenda que eu vá apresentar. Principalmente faltada recursos, né? Quem vai pagar. Exatamente. Então, isso eu acho que tem que ser muito importante. Agora, óbvio que muitas vezes esse critério não é utilizado de forma geral. Certo. Mas, resumindo toda essa fala, eu acho que no executivo você tem condição, às vezes, de ter uma visibilidade e dar um resultado mais palpável para a população. Acho que o vereador ele é muito mais uma pessoa que vai pegar essas demandas e levar para a prefeitura e, claro, cobrar para que a prefeitura dê resposta a tudo isso. Entendi. Henrique, existe hoje, claro, uma composição aí, você como pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, né? Existe uma chapa a qual você vai ser inserido, vai disputar e tudo mais isso aí. Sua irmã também, ela é pré-candidata a deputada federal, não é mesmo, Henrique? Exatamente, né? Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual, por entender que na Assembleia é uma possibilidade de dar uma contribuição até melhor com a cidade de Goiânia e por entender que eu consegui cumprir alguns objetivos aos quais eu me propus como vereador, como foi a aprovação do plano diretor, como foi a aprovação da regulação da lei de liberdade econômica, como vai ser o caso agora da lei que regulamenta a habitação de interesse social na capital. São objetivos que eu tinha quando eu me candidatei e que eu acho que agora na Assembleia tem outros objetivos que, caso eleito, eu espero cumprir e representar bem a cidade de Goiânia e o restante do estado, obviamente. A minha irmã, acho que ela tem até um perfil mais político do que o meu, viu, Carlos? Ela é mais política do que eu. Entendi. Ela já ocupou vários cargos, foi presidente do Goiânia Prev na gestão do Íris, depois foi presidente do Procon, de forma mais recente, agora na gestão do Rogério. E houve uma opção por parte dela, né, de ser candidata a um pleito de deputada federal. Né, e pelo Republicanos? Pelo Republicanos, é claro que eu tenho a minha individualidade no sentido da minha campanha e obviamente ela vai ter a dela e parcerias vão existir aonde for possível que elas existam. As regiões, principalmente. Óbvio, né? Não é algo automático, né? Obviamente que eu tenho os meus compromissos, ela vai ter os delas. Eu acho que isso é natural. Mas claro que como irmã a gente vai se ajudar, né? Nos ajudarmos, né? Para que quem sabe ela tenha sucesso e eu também nessa empreitada. E como que é essa demanda, né, vamos dizer, essa experiência como presidente da CCJ, né? A CCJ é a comissão mais importante que hoje a Câmara tem, né? É ali na verdade, por ali que passa primeiro todos os projetos, principalmente que vem do Executivo, né?
Eu acho que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é talvez a comissão mais importante em qualquer casa parlamentar. Sim. E eu brinco que a CCJ ela pauta a Câmara, porque os projetos que vão para plenário são os projetos que passam na CCJ, os projetos que o presidente da comissão coloca em pauta, que são votados, que são aprovados na comissão. E ela tem um papel muito especial, porque ela é o filtro, né? Ela é o filtro tanto dos projetos dos colegas vereadores na casa, quanto do próprio prefeito. Um filtro de constitucionalidade, legalidade e redação, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E eu falo um filtro não só de arquivar o projeto, que é legal, mas de adequar o projeto. Sim. Às vezes um projeto pode ser colocado uma emenda e ele pode ter uma validade constitucional. Então, isso é importante. E desde o início, né, eu já procurei dar uma característica um pouco mais técnica na comissão, pela minha formação, e nós temos tentado fazer isso ao longo do tempo. O ano passado, nós tivemos um recorde na análise da quantitativo de projetos, foram quase 500 projetos analisados, né, um pouco menos de 200 arquivados, o restante aprovados. Então, nós temos esse critério no sentido de dar um pouco mais de garantia, de legalidade, né, ou de funcionalidade e eficácia àqueles projetos que passam na Câmara. Eu acho que isso é bem importante, eu acho que esse papel que a gente está buscando definir para a comissão. Perfeito. Henrique, qual que é a visão que você tem do quadro eletivo, né, do quadro ali de vereadores que compõem esse pleito aqui de 2020 a 2024, né? 2021 a 2025 seria isso, basicamente, né? Qual que é a visão sobre isso aí? Nós tivemos muitos quadros importantes ali, de muitas pessoas, né, com grande relevância, que passou ali pela Câmara, hoje é o seu primeiro mandato. Como que você vê realmente esse quadro que se formou? Não, acho que a Câmara Municipal de Goiânia ela já foi casa de grandes parlamentares, né, de grandes políticos que passaram por ali, como o próprio prefeito Is, que nós estávamos falando. Is começou a carreira dele como vereador aqui em Goiânia, e se nós formos contarmos aí, elencarmos, a gente vai achar vários e vários parlamentares. O próprio Daniel Vilela, presidente do meu partido em Goiânia, que vai ser candidato a vice do Caiado, começou sua carreira também pela Câmara Municipal de Goiânia. Então, acho que é uma casa que tem uma importância muito grande e que sempre revela grandes lideranças aí para o nosso estado. Então, acho que, como eu disse, a Câmara ela é muito plural, né? Ela é muito plural e ela tem representantes de todas as áreas da sociedade. Então, claro que você tem pessoas que têm uma qualificação maior, que têm uma qualificação intelectual, talvez, técnica, né, na Câmara, como você tem também vereadores que têm uma ligação um pouco maior com determinados bairros aqui da capital. Eu acho que é perfeitamente natural. Então, até para facilitar e não ficar redundante a informação, Sim. Eu quero aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Hoje nós temos uma Câmara ali com 35 vereadores. Certo. Né? Onde houve recentemente aqui algumas polêmicas envolvendo aí um quadro como um todo. Primeiro, a antecipação de eleições ali que houve no final do ano passado, né? Houve também a votação do IPTU, que é a reforma tributária, mas é conhecida popularmente, né, como o aumento do IPTU, que houve ali uma votação também expressiva. Houve também, agora mais recente ainda do que tudo, o aumento, né, considerável, inclusive, do número de servidores comissionados ali na Câmara, né, Henrique? E tudo mais. Então, é uma Câmara que veio e, de fato, fez muitas mudanças em pouco tempo, inclusive dentro de uma pandemia, né? Isso, de certa forma, para quem acompanha a política, nos noticiários, estão atentos a tudo isso, às vezes não sabe da informação conforme você está me passando agora. Sabe como que ele sabe das informações, Henrique? Sabe assim, tem uma imagenzinha lá no Instagram, onde tem lá, vereadores que votaram a favor do IPTU, lembre-se dele. Sim. Né? Aí coloca lá sua foto, por exemplo. Né? Você votou a favor do IPTU, que é o que eles estão publicando, né? Eles não, muitas pessoas estão falando isso na internet, né? Divulgando fotos e tudo mais. Mas, na verdade, você votou a favor de uma reforma tributária, né? De um processo. De uma reforma tributária que é importante nós falarmos aí, porque é a reforma tributária que reduziu cerca de 61% dos IPTUs aqui de Goiânia. E que aonde houve aumento, existia um limitador que não foi cumprido pela prefeitura, né? E isso é importante a gente ressaltar, tanto que a própria prefeitura não só corrigiu, ampliando prazos de revisão tributária, como também
vai mandar uma adequação no Código Tributário. Inclusive, a minha proposta é que nessa readequação, que o reajuste seja apenas pelo índice inflacionário. Se o vereador votou de maneira certa, então, vamos só focar nesse ponto, depois a gente entra nos próximos. Se o vereador votou de maneira séria, né, votou de maneira também sabendo que estava sendo votado, porque eu acredito que todos vocês, você sim, principalmente, como um advogado e tudo mais, sabe ler um projeto e sabe identificar, não foi enganado pelo prefeito. Vamos dizer assim, né? Que é o que a maioria das pessoas disseram. Eu acho que isso... Mas o projeto foi votado, né? Como deveria ser. No entanto, você está me dizendo que houve um erro por parte da prefeitura em fazer uma cobrança indevida. Sim, inclusive eu falo assim, o artigo 128, parágrafo 4º do Código Tributário, ele era muito claro quando ele fala que você tem o limite de 45%, que é o limitador que foi colocado, sob o lançamento de 2021. Sim. Ou seja, você pega o lançamento que a prefeitura te cobrou em 2021, você pode aumentar até 45%. O que aconteceu? Onde houve o erro, e isso eu já falei publicamente. A prefeitura, ela atualizou os valores venais dos imóveis. Sim. E em cima do novo valor venal... Teve um índice maior ainda. Que você aumenta o valor venal, você já aumenta a base de cálculo do tributo. Obviamente, o imposto vai ser maior. Uhum. E aí você aplicou os 45%, mais 10% da inflação, sim, sobre esse valor novo. E, obviamente, isso gerou aumentos aí de 100%, abusivos, de 110%, de 200%. 300%, inclusive. Então, assim, esse foi o erro. Esse foi o problema. Mas isso aí é um erro que, sinceramente, né, um secretário de finanças, né, que se diz respeito, né, e que é sério, é uma coisa até fácil de ser identificada. Eu não sou especialista no assunto e foi muito fácil meu entendimento a respeito do tema. Então, sim, foi um erro por parte do secretário ou do prefeito? Olha, eu acho que é um erro muito mais por parte da secretaria do que do prefeito. O secretário foi demitido por conta disso, Henrique? Olha, o que o prefeito fez ali para realmente... Inclusive, você demitir um secretário, realmente houve um erro no lançamento do IPTU, mas ele foi demitido 3 meses depois. E para piorar, desse erro, né? O cidadão tem que entrar com recurso. Mas para entrar com recurso, você inclusive tem que ir no cartório fazer reconhecimento de firma de várias coisas que você vai pagar para fazer isso, agora, ter despesas. Houve uma cobrança da nossa parte, o prefeito, o antigo secretário até falou que havia feito isso no sentido da própria prefeitura fazer de ofício, ou seja, a própria prefeitura, os técnicos da prefeitura fazerem revisão daqueles IPTUs onde houveram esse aumento superior àquele limitador que a lei prevê. Entendi. Eu acho que isso é até importante fiscalizar para saber se a prefeitura fez ou não. De qualquer forma, até vi uma notícia há pouco tempo de que a prefeitura já havia revisado algo em torno de 40 mil, 50 mil lançamentos aqui na cidade de Goiânia. Agora, de fato, causa um desgaste muito grande. Sem dúvida. Né? Num erro da prefeitura, onde eu inclusive instruí várias pessoas, conhecidos, né, que houveram essa situação e que nós instruímos e que conseguiram reverter isso. Porque, de fato, a prefeitura estava lançando o imposto em desacordo com aquilo que foi acordado com o código. E isso é importante a gente falar. Outro tema que você tocou também, que é a questão, até é bom até para a gente poder esclarecer, que é a questão dos cargos comissionados na Câmara Municipal. Está sendo investigado pelo Ministério Público, né? Isso. Porque a Câmara, na verdade, o que ela fez, e aí tem 2 situações, tá, no projeto de lei da Câmara. Uma coisa foi a reforma dos gabinetes, outra coisa foi a criação dos cargos na mesa. As reformas do gabinete, você não houve aumento de despesas, se houve mudança na forma de contratação, né, que passou a ser muito parecido com o que é na Assembleia hoje. Porque antes o vereador ele tinha uma determinada quantidade de cargos e pronto, com um salário fixo, pré-definido. E aí passou a ser, você soma tudo isso, dá um valor total e estabelece os salários da Câmara que variam de R$ 1.800 até R$ 7.500. Então o vereador ele define, se ele quiser contratar 20 pessoas com R$ 1.800, assim ele faz. Se ele preferir pessoas com quadros mais qualificados no seu gabinete, ele tem até esse limite de R$ 7.500. Essa foi a reforma do gabinete, que não houve aumento de despesa, houve unicamente uma mudança na forma de contratação. E os cargos na mesa, onde esses realmente você houve uma ampliação dos comissionados na Câmara. Agora, o que é importante a gente esclarecer para as pessoas,
O duodécimo da Câmara, que é o valor que é repassado pela Prefeitura todo ano para a manutenção do Poder Legislativo, independentemente da quantidade de cargos, ele não muda. Ele vai ser sempre aquele valor, se eu não me engano, 1,5% das receitas próprias do município, que é IPTU, aumentou, né? ITBI e ISS. Então, ele vai ser sempre aquele valor. Ele aumenta de acordo com o índice de inflação. Quanto mais a Prefeitura arrecada, mais a Prefeitura repassa para a Câmara. Então, isso independe. Então, por exemplo, se a Câmara criou 200 cargos que seja, ela tem um limite que é o orçamento. Então, ela nunca vai poder gastar mais daquilo que é repassado pela Prefeitura, que já está pré-definido. Então, assim, é importante a gente falar isso, porque, na verdade, não teve um aumento de custo. O duodécimo é o mesmo, da Câmara. Agora, se ela vai gastar mais com o pessoal ou mais com determinada questão, aí já é uma questão vinculada à mesa diretora da casa. Henrique, mas você acha que isso não abre brechas para, de fato, haver uma corrupção de uma forma mais legalizada? Em termos de... O vereador hoje tem a opção de contratar, às vezes, muito mais pessoas com salários mais reduzidos, entendeu? O que evitaria, por exemplo, casos, como nós já vimos na televisão muitas vezes, de divisão de salários ali dos colaboradores, dos funcionários e tudo mais. Isso aí não facilitaria, então, um esquema de corrupção muito mais ativo do que já existe? Não, eu creio que não. E, na verdade, você corrige várias coisas. Porque, por exemplo... Tem vários vereadores, que é o meu caso, por exemplo, que você muitas vezes precisa e quer quadros mais qualificados no seu gabinete para você fazer um trabalho, entregar um trabalho melhor, seja uma assessoria jurídica para analisar os projetos, seja uma assessoria de comunicação, por exemplo, para você se comunicar com a população. E, obviamente, você precisava ter um vencimento um pouco melhor, mesmo que dentro daquele limite que você tem. Agora, em relação... A forma que cada vereador conduz o seu mandato, isso é muito particular. Aí a pessoa que ela quer se corromper ou fazer corrupção, ou ela vai fazer independentemente da forma de contratação. Eu acho que isso é fato. Então, não acho que isso facilitou ou dificultou. Eu acho que os mecanismos de controle, eles existem, né? Os servidores da Câmara, inclusive, a partir dessa lei, eles passaram a bater ponto, coisa que não existia antes. Mas ponto como biométrico? Não, ponto biométrico ainda não, mas vai ser instalada, a lei prevê isso. Certo. Tá? Hoje é papel ainda? Hoje ainda é papel. Mas foi estabelecido, por exemplo, carga horária de 8 horas e uma série de situações que, inclusive, foram demandadas pelo próprio Ministério Público em legislações anteriores. Então, de certa forma, nesse ponto, pelo menos, é uma lei melhor do que aquela que a gente tinha antes. Mas a corrupção ela vai variar muito. Eu acho que eu não entro e nem falo por qualquer outro parlamentar. Sim, claro. Falo por mim, no sentido de sempre tentar. Claro que você tem aquelas pessoas que são quadros políticos no seu gabinete, que é natural, lideranças, mas eu procuro sempre ter quadros técnicos no meu gabinete, até para me auxiliar a prestar um bom serviço para a população. Henrique, conversando com você, até nos bastidores e tudo mais, dá para ver a seriedade do teu trabalho, né? A competência, inclusive, com que você desenvolve aí o seu mandato. No entanto, a pergunta é difícil disputar uma eleição para deputado estadual, né, carregando, às vezes, essa bagagem ou esses desgastes, muitas vezes não provocado realmente ali por uma decisão sua, mas por uma Câmara, por uma gestão municipal e tudo mais. E outra, né, você vem ali dentro de um partido, aliado ao Ronaldo Caiado, que também carrega, todo mundo que eu acho que está no executivo, né, carrega uma bagagem, né? É natural, não é, Henrique? É normal, correto? Porque sempre vai ter as pessoas que gostam demais daquele trabalho que você faz e aquelas pessoas que não gostam, né? Então, como foi seu primeiro mandato agora? O seu segundo, você acha que vai ser muito mais complicado? A sua primeira eleição, então a sua segunda, não é mandato, né? Sim. Não, acho que sim. Eu acho que dizem, pelo menos, eu ainda não passei por isso, né? Mas dizem que a segunda eleição, ela sempre é mais complicada que a primeira, porque é uma confirmação, né? Sim. Eu, pessoalmente, procuro trabalhar bastante, né? E estar sempre presente, principalmente naquelas bases, naqueles locais onde as pessoas me apoiaram, onde eu tive voto, levando, obviamente, melhorias. Então, eu não sou o tipo de vereador, apesar do meu perfil técnico, que fica no gabinete, por exemplo. Final de semana, a gente sempre tem eventos, a gente procura atender no gabinete, atender também nas regiões. Eu acho que isso é muito importante, não só em ano de eleição, mas durante todo o mandato. E, obviamente, prestar um bom serviço para a população, né? Eu acho que isso
faz toda a diferença, sim. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. Agora, é muito relativo, porque cada parlamentar ele vai ter uma forma de cumprir o seu mandato, né? Uma eleição, por exemplo, que eu vou atravessar nesse ano, né, de deputado estadual, é uma eleição muito diferente de que uma eleição para vereador, uma eleição que envolve Estado, Sim. uma eleição que tem viagens, né? Uma eleição que você, vamos dizer assim, é uma eleição que é mais global, por assim dizer, porque a eleição para vereador é muito específica, né? A liderança de bairro, é o capitão do time de futebol, é uma liderança muito lá no bairro mesmo. Já para deputado é um outro tipo de... Outro cenário, né? Outro cenário. Então é uma eleição diferente. E como é que está esse trabalho agora? Já começou a correr o Estado? Já sim. Na verdade... hoje eu estou também como presidente, devo assumir agora, na verdade, ainda não assumi, mas como presidente metropolitano do partido, do MDB. Perfeito. E desde o ano passado, já existe um trabalho que eu já tinha vontade de fazer, comecei em maio do ano passado, Sim. de visitar principalmente os colegas vereadores do partido e presidente diretório, no sentido de trocar informações mesmo, de deixar o gabinete à disposição em Goiânia, da gente começar uma relação mesmo, porque muitas vezes, até partidariamente, você vê que as pessoas de cidades menores, principalmente, elas se sentem um pouco abandonadas pelos dirigentes aqui na capital. Então, é um trabalho que eu já comecei e eu já visitei 76 municípios aqui no estado. Já andou muito, então. Inclusive, esse final de semana, esse feriado, a gente vai estar aí na rua de novo. Vamos estar andando, conversando com vereadores, presidente de diretório. E, obviamente, já não deixa de ser uma articulação por uma pré-campanha, né? Que a gente já É natural já que inicia. Socorra, né? É legal que sim, você faça sua pré-campanha realmente. Agora, tem várias situações também, por exemplo, de vereadores, né, ou de prefeitos, que muitas vezes não vão me apoiar, né, ou que tem outros candidatos, o que é natural, Sim. mas que de alguma forma eu tive condição de contribuir ou de ajudar com aquele conhecimento que eu tive, principalmente no executivo. Por exemplo, na parte de regularização fundiária, de escrituração de imóveis, né, da parte de habitação, de interesse social. E isso, obviamente, eu não vou deixar de fazer porque a pessoa não vai me apoiar. Eu acho que isso é uma troca de informações, Sim. eu acho que isso é bacana, isso é importante, soma com aquele determinado município, assim como acontece aqui em Goiânia também. O que o seu eleitorado pode esperar do senhor como um político eleito, né, um deputado eleito, um deputado estadual eleito pelo MDB? O que as pessoas podem esperar do senhor ali? Bom, primeiro que eu acho que é importante, e aí a população, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, eu peço para que pesquisem o seu candidato, independentemente de quem sejam. Né? Visita a rede social, Google. Hoje é muito fácil você fazer isso, né? Sim. Pela internet, com um clique você consegue ver um pouco da história da pessoa, independentemente de quem seja. Da minha parte, eu tive sempre uma proposta de tentar qualificar um pouco o debate. Seja na Câmara, seja na Assembleia, seja no Executivo, aonde quer que eu esteja, o meu perfil é esse e vai continuar sendo, defendendo aquelas bandeiras que eu construí e que eu acho que eu tenho a contribuir tecnicamente, né? Seja da habitação de interesse social, que é algo que eu tive a oportunidade de fazer bastante lá como secretário de planejamento, seja na área do meio ambiente, que eu tenho formação também. Meu pai, historicamente, sempre foi secretário de meio ambiente, presidente de agência, tem um trabalho grande, construiu inclusive a maioria desses parques que nós temos aqui na cidade de Goiânia, aqui na capital, seja através da parte de cidades mesmo, né, de urbanismo, de qualidade de vida. Então são todas pautas que eu tenho interesse e acho que tenho condições de levar esse debate lá para a Assembleia Legislativa para a gente qualificar um pouco o debate, qualificar aquela casa mas no geral é isso que eu peço para o eleitor de uma forma geral. É importante, não só para deputado, mas para senador, para governador, para presidente, para quem quer que seja. Pesquise o seu candidato, veja quem ele é, para que você possa votar em pessoas que efetivamente vão te representar no Legislativo e também no Executivo. Perfeito. E nesse quadro que está se formando, né, dos pré-candidatos a governo do Estado, nós temos aí Ronaldo Caiado, já pré-candidato à reeleição, Gustavo Mendanha, Major Vitor Hugo, Volmir Amado pelo PT, não é verdade?
Hoje seu partido está muito alinhado, já está uma aliança muito bem definida, né, com a reeleição de Ronaldo Caiado. Né? Sim. Você acredita mesmo que o Ronaldo Caiado vai conseguir fazer com sucesso nessa campanha e conseguir a reeleição? Eu creio que sim. Primeiro, eu acho que é um fato que em Goiás nós só tivemos um governador que perdeu uma candidatura à reeleição, que foi o Zé Elton, numa situação, né, onde o Marconi foi preso algumas semanas antes da eleição, né, um governo que já vinha de um desgaste de 20 anos. Então, isso tudo obviamente ajuda. E um governo que o Caiado está fazendo, que eu costumo falar, não acho que é o melhor governo da história do estado de Goiás, mas é um bom governo pela forma que o Caiado pegou o estado. O estado, quando o Caiado pegou, acho que todos nós acompanhamos, era um estado que estava endividado, um estado que tinha salários atrasados, que tinha uma série de problemas, e eu comparo muito com a prefeitura que o Íris pegou. Eu lembro que quando nós iniciamos a gestão do Íris, nós tínhamos inclusive salários atrasados de servidores da saúde, nós tínhamos um déficit mensal na prefeitura que precisava ser corrigido, tivemos que aprovar uma reforma da Previdência que eu participei ativamente, que foi desgastante inclusive para o prefeito, mas que ao final deu resultado para a população de Goiânia. A gente começou a ver as obras, começou a ver a cidade crescendo uma vez mais. E eu comparo muito isso com o governo do Caiado, que tem bons resultados na área da segurança, por exemplo. A gente vê a criminalidade descendo. Acho que ele combateu a pandemia de forma satisfatória também. Acho que aumentou a questão da rede hospitalar no estado de Goiás. Então, no geral, acho que foi um bom governo, né? Então, acho que foi a opção correta por parte do nosso presidente do partido, do Daniel. E acho que o Caiado ele tem tudo para ter mais essa oportunidade. Creio eu que com o estado já numa situação muito melhor daquela que ele pegou, ele vai ter condições de fazer muito mais em termos de obras, por exemplo. Entendi. Henrique, já estamos aproximando então do final do programa, mas antes eu queria só saber a tua opinião, a sua avaliação, inclusive, né, a respeito, inclusive, dos concorrentes diretos ali do Ronaldo Caiado. Vamos começar ali por Mendanha, né? O que você vê como ponto favorável, ponto forte e fraco desse adversário, né, que hoje está se posicionando contra o governo Caiado e que talvez seja o principal adversário? Eu estou errado? Sem dúvida. Agora, primeiro que quando o papo é bom, passa rápido, né? Muito Você tá rápido. me falando que já está terminando aqui, eu pensei que estava na metade aqui Verdade. ainda. Mas vamos lá. O Gustavo Mendanha é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu tive a oportunidade de conviver com ele quando eu estive no governo do então prefeito Maguito Vilela, e o Gustavo Mendanha era vereador. Então a gente teve uma convivência, eu tenho uma boa amizade e acho sim que é um bom gestor. Tem seus pontos positivos, acho que foi um prefeito que foi eleito com uma votação magnífica de Aparecida, né? Pegando um pouco do legado do então prefeito Maguito Vilela e a forma como o Maguito conduziu a prefeitura de Aparecida. Da mesma forma que eu acho também que não era o momento do Gustavo sair da prefeitura. E isso, inclusive, falei para ele. Eu acho que o Gustavo ele poderia ter aguardado, concluído o seu mandato na prefeitura de Aparecida de Goiânia. E eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes arrependimentos que o Íris coloca, né? Quando ele saiu da prefeitura de Goiânia para concorrer, né? E ele falava muito isso na campanha, que ele venceu a última para prefeito, que ele poderia ter concluído o seu mandato enquanto prefeito. Nós estamos falando de praticamente 3 anos ainda de mandato que nós temos ainda pela frente para a prefeitura, né? Então, eu acho que ele poderia ter concluído o mandato, feito uma administração positiva, né? Como a população de Aparecida tem enxergado. E aí, claro, posteriormente, pleitear outros espaços, inclusive futuramente no governo do estado. Eu acho que não era o momento mais adequado. Mas respeito, obviamente, a decisão dele, é uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento. Em relação aos outros candidatos Major também... Vitor Hugo, por exemplo, né? O Major candidato do Bolsonaro. O Major Vitor Hugo é uma pessoa que eu, sendo bem sincero, eu não conheço tanto ele, né? Foi líder do governo Bolsonaro na Câmara, portanto tem uma experiência legislativa, mas não tem experiência em relação ao executivo, né? Ele ainda não exerceu nenhum cargo do executivo para a gente efetivamente fazer alguma comparação. Agora, está cumprindo o seu papel de fazer um palanque para o presidente Bolsonaro aqui no estado. Então, está no PL, que é o partido do Bolsonaro. Acho que pesa a favor dele, obviamente, o governo federal, o peso da máquina federal.
os pontos positivos também, da mesma forma que os desgastes também do governo federal, obviamente, também vão colar nele. E eu comparo muito com, obviamente, em polos opostos, mas com a candidatura do Volmir também, Sim. que é reitor da universidade, foi reitor da Universidade Católica, da PUC, né? Conheço o professor Volmir, uma grande pessoa, de um coração enorme, uma pessoa também que eu tenho uma grande admiração. Formei, inclusive, naquela instituição, já fui homenageado pela PUC, né, em uma oportunidade. E da mesma forma, o Volmir também, ele vem com uma proposta muito clara de fazer um palanque para o presidente Lula. E igualmente o Bolsonaro. Aí você tem os prós e os contras. A eleição nacional está extremamente polarizada, o que eu acho que é ruim, né? Eu acho que isso impede novas pessoas, né, ou novas propostas, né, de surgir no país, mas está cumprindo o papel dele, vai fazer o palanque para o PT, vai fazer o palanque para o Lula, e obviamente vai ter os desgastes, quanto também os bônus em relação a isso, de forma natural. Eu achei você um tanto quanto muito diplomata, né? Você só falou bem de todo mundo. Tá certo. Não, mas isso é bom. Você já falou desde o princípio, né? Que é uma pessoa que preza pelo equilíbrio no debate, né? Um debate de alto nível, né, Henrique? Esse aí é muito importante realmente. E eu acho que é o que a política de fato está precisando. De construir, não de desconstruir, né? Exatamente. Eu tenho um perfil muito de construção, de ser uma pessoa mais conciliadora, de tentar sempre, através do diálogo, encontrar uma solução. Acho que foi dessa forma em todas as oportunidades que eu tive enquanto gestor público ou como parlamentar que estou agora, ou mesmo na política classista, na OAB, que eu consegui ser bem sucedido naquilo que eu me propus a fazer. Então acho que agora não vai ser diferente. Eu acho que cada candidato ele tem os prós e os contras. Eu tenho meu posicionamento, não fique em cima do muro por causa disso. Meu posicionamento é sim de uma candidatura do Ronaldo Caiado, por aquilo que eu expus a respeito do Caiado. Acho que hoje ainda é a melhor opção para o Estado. E a nível nacional eu vou ficar numa terceira via que eu ainda, sinceramente, de coração, ainda não defini quem é, né? E gostaria muito mesmo que surgisse uma terceira via viável no país, mesmo achando que não vai ser dessa vez, mas ainda assim vou lutar por isso, e aí no segundo turno já é uma outra eleição. Perfeito. E para finalizar, que nota você daria para a gestão de Romário Policarpo, o vereador, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Henrique? Não, Romário de 0 a 10, vamos dizer assim. Romário Policarpo, eu acho que se você pensar em nível de articulação, talvez nenhum outro presidente fez o que ele fez. De corporativismo na casa, sem dúvida nenhuma, o Romário é um excelente gestor. Eu com certeza daria uma nota 8 para o Romário. Eu acho que falta para ele talvez um pouco mais de presença na própria Câmara, no sentido de estar lá. Mas, assim, de fato, enquanto papel de presidente da Câmara, de articulador, de pessoa que tem que estar defendendo os seus pares enquanto presidente de um poder e representando o poder, eu acho sim que ele faz um bom papel. Henrique, você me lembrou agora de uma matéria que eu li recentemente, falando que alguns vereadores, não citaram o nome, falando que o Romário Policarpo chegava muito tarde na Câmara, até porque ficava até tarde jogando, né? E essas coisas todas. E faltou falar que ele é um menino, né? Mas tudo bem. Mas não foi você não, né, que fez essa... Não foi. Eu acho que é um exagero. É um exagero da parte. É um exagero. Eu acho que, assim, pelo fato do Romário gostar, talvez, de videogame, de jogos eletrônicos, que eu acho que isso não é... Jogo do Vila. De jogo do Vila. Eu acho que isso não é defeito, de forma nenhuma. Eu também sou vilanovense, apesar de não ir tanto nos jogos assim. Eu gosto de videogame também, entendi. Apesar de não passar a noite jogando, obviamente. Mas eu não acho que ele passa a noite jogando, e que de forma nenhuma. Acho que é um exagero. Olha que... E não acredito nisso. Você me falou uma coisa que é verdade, né? Surpreendente, o Romário Policarpo, que é um vereador jovem, né? Sim. Se eu não estou enganado, está no segundo mandato, terceiro? Segundo né? mandato. Segundo mandato dele, como presidente da Câmara, fazer tantas articulações importantes como foi feito recentemente, né? Nunca houve, eu acho que no histórico, uma antecipação da eleição na Câmara. Houve, Henrique? Nunca houve. Inclusive, esse exemplo ele foi seguido da Assembleia, né? Eu acho que a Assembleia que deu o exemplo não só para a Câmara de Goiânia, como para outras câmaras agora no interior. A Aparecida também seguiu o mesmo caminho de antecipar as eleições da mesa da Câmara. Sim. Eu acho que ele seguiu no mesmo caminho e
importante nós falarmos, isso só foi possível porque existiu uma articulação e um entendimento dentro da casa de que havia uma boa gestão interna na Câmara. Caso contrário, nenhum presidente teria conseguido uma façanha dessas. Com certeza. Vamos passar para o chefe do próximo poder, o executivo, né? De 0 a 10, então. Qual a nota do Rogério Cruz? Eu acho que o Rogério está no início de gestão ainda, né? Eu acho que o Rogério eu daria hoje ainda uma nota 6,5, talvez uma nota 7, porque eu pessoalmente gosto muito do Rogério como pessoa, acho que é uma pessoa extremamente bem intencionada, atende os vereadores muito bem, não só os vereadores, eu acho que todo mundo que vai até ele atende, ele dá atenção, ele tem esse cuidado, mas eu acho que ainda está no início de gestão. Acho que tem muita coisa na prefeitura que ainda precisa ser revista. E eu não falo só em relação a leis em si, eu falo em relação à gestão. Né? Eu acho que as obras precisam ter continuidade, principalmente, isso eu falo muito para o Rogério, ele precisa implementar a marca dele na prefeitura. Né? A gente está com 1 ano e 3 meses, aí, 4 meses de gestão, talvez, e ele precisa implementar a marca dele. Né? O Íris é muito claro, a marca dele de casa, de mutirão, de obras, né? O prefeito esteve muito vinculado a isso, e o Rogério precisa também criar essa imagem. Eu não sei o que ele vai fazer, quais são os planos da prefeitura, eu acho que é a gestão que tem que falar, mas é necessário criar uma imagem da gestão Rogério Cruz. Assim como nós tivemos, inclusive, o Paulo Garcia, com as ciclovias, com a cidade sustentável. Sim. Né? E eu acho que o Rogério ele tem que criar uma imagem para que ele venha a ter sucesso na sua gestão ao longo desses 3 anos ainda de gestão. Imagino que realmente deve ser um desafio muito grande, né, na mão do Rogério Cruz, até porque uma pessoa eleita, né, como vice, né, na verdade, né, vamos ser sinceros, né, não foi quem as pessoas votaram, né, vamos dizer assim, e fazer realmente essa manobra para imprimir a sua marca ali diante um trabalho tão grande como esse numa capital como essa também é complicado, mas eu imagino o seguinte também, até gostaria de ouvir sua opinião antes de passar para o próximo. O Rogério acertou na hora de formar o time de secretariado dele, veio muitas pessoas de fora, foi onde a imprensa realmente bateu bastante nisso aí e tudo mais. Houve, de fato, uma aproximação muito grande com a Câmara, mas no meu ponto de vista, até porque foi de lá que ele surgiu, né? Então ali estavam toda a base de amizade, políticas e tudo mais do Rogério, correto? O Íris já não, ele já é um político mais experiente, já tinha uma base formada. No entanto, o Rogério já veio dali. Então houve, no seu ponto de vista, né, um acerto por parte dele na formação desse, a discussão, na briga, o rompimento com o Daniel Vilela, que muitos secretários de nomes importantes do MDB abandonaram ali realmente o governo, né? E se perdeu naquele momento ou não, Henrique? Olha, primeiro, eu pessoalmente não tenho nada contra pessoas de fora virem ocupar espaços na gestão. Mesmo que não conheça bem a nossa cidade? Eu acho que precisa competência. Eu acho que é capacidade de gestão pública. Mas a competência não vem aliado com isso também, Henrique? Sim, de novo, eu vou forçar nisso aqui, porque você foi secretário de planejamento. Não fui. Para ser secretário de planejamento, eu acho que um dos primórdios são esses, né, Henrique? Sim, eu acho que tem secretarias que tem alguns lugares que eu falo que o secretário ele tem que ser da mais absoluta confiança do prefeito. Finanças, planejamento, saúde, eu acho que são pastas que são essenciais em qualquer gestão. Tem pastas que você pode fazer com posição política, tem outras que você não pode. Sim. Né? Eu acho que o Caiado, por exemplo, ele trouxe muitas pessoas de fora também para o seu governo. Né? Secretaria da Fazenda, de fora, a própria André Vulcanes, da SEMAD. E inclusive a educação também, Fátima Gavioli também, e inclusive vários deram certo. Né? Tem seus defeitos, óbvio, né? Mas deram certo pela competência e pela capacidade técnica. Sim. Então não vejo esse problema da pessoa ser de fora, eu vejo problema em relação à capacidade de gestão. Né? E faltou isso então, na sua visão? Não, eu acho que assim, o Rogério ele tem acertos e erros, como qualquer outro prefeito. Né? Você tem secretarias que eu acho que aparecem mais e outras que aparecem menos. Agora, uma situação que eu acho que complica, algumas secretarias estão passando por isso, é você ter falta de continuidade em trabalhos. Eu acho que isso sim é perigoso para uma gestão. Certo. Porque até por ter essa experiência de executivo, de alguns cargos que eu já ocupei, em alguns meses você não consegue fazer muita coisa enquanto secretário. A máquina pública ela é lenta. Né? Você tem que ter um planejamento de
alguns meses ou ano para você poder executar algum tipo de trabalho. Certo. E você tem algumas pastas que já trocaram aí 4 ou 5 vezes aí de secretário. Isso, obviamente, causa uma descontinuidade no trabalho. Um secretário ele começa com uma cabeça, faz um trabalho, sai, entra outro e recomeça do zero praticamente. Sim. Então, isso é um problema que eu enxergo na prefeitura, né? Você tem pastas que, na própria gestão do prefeito Rogério, que você tem continuidade no trabalho, eu acho que é o caso da saúde, por exemplo, né? Eu acho que o secretário Durval está lá desde o início. Sim. Mas você tem pastas, como é o caso do IMAS, por exemplo, que nós estamos, se eu não me engano, no 4º presidente, né? Então, isso obviamente atrapalha a gestão. Isso é um problema e, obviamente, isso vai refletir no prefeito. Perfeito. E, para finalizar, então, sua nota de 0 a 10 ao governo Ronaldo Caiado. Acho que o Caiado, eu daria um 8 para o governo dele, muito pela recuperação fiscal, pela segurança e pela saúde. Eu acho que são os 3 pontos nos quais ele se destaca. Não daria uma nota maior, talvez em relação ao tempo de execução, até das obras mesmo do Estado, até porque eu acho que o Estado passou a ter uma capacidade de investimento após o RRF, né? A recuperação fiscal do Estado, que possibilitou o Estado ter uma condição. E até pela minha experiência de executivo, quando você planeja uma obra pública, para você executar ela, é no mínimo 2 anos, porque você tem que fazer projeto, você tem que licitar e você tem que executar. Isso demanda um tempo e não é culpa do governador ou do prefeito ou de quem quer que seja, é culpa da legislação nossa, da 8666, da Lei Geral de Contratos e Licitações. Não tem como ser diferente. Então, acho que é uma nota 8, em razão principalmente desses fatos, mas como eu disse, eu acho que o governo ele precisa e merece uma continuidade até para demonstrar aquilo que pode ser feito com um Estado saudável e saneado em suas contas. Perfeito. Henrique, quero agradecer imensamente aí a prontidão em nos atender. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom mesmo esse debate aqui, esclarecedor inclusive para mim. Acho importante ter realmente esse espaço, né, para a sociedade entender também o outro lado da moeda, né? Às vezes estamos acostumados ali com alguns blogs ali no Instagram apenas, né, colocando foto dos parlamentares sem entender o contexto, né, de cada uma das situações. Então, foi muito esclarecedor, obrigado mesmo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Toda vez que você quiser vir, claro, as portas vão estar abertas, inclusive esperamos revê-lo como candidato, não como pré-candidato, né? Muito em breve, tá bem? E, para finalizar, aí já finalizando, entrando para a parte final, gostaria que você, olhando para a câmera, falasse diretamente com quem está nos assistindo, né? E pedisse, né? Você não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio dessas pessoas que nos assistem. E, enfim, fique à vontade, é todo seu aí a palavra. Bom, Carlos, primeiro gostaria de agradecer a você, né, o Politiquei, então, por esse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que, como você mesmo falou, é extremamente importante todos esses espaços para a gente buscar prestar contas do mandato. Eu acho que isso é importantíssimo. Se é a população que nos colocou lá, é importante a gente prestar contas daquilo que a gente tem feito com o voto que nos foi depositado. E a minha intenção é essa, é justamente levar essa experiência que eu tive, né, enquanto executivo, enquanto conhecimento técnico e qualificar um pouco os debates, tanto no executivo quanto também no legislativo, né? Então a gente está em busca, claro, de uma vaga na Assembleia, numa pré-campanha, e eu reforço esse pedido. Eu não estou aqui, eu acho que talvez para pedir um apoio para a minha candidatura, mas principalmente para que aquelas pessoas que estão nos acompanhando, para que pesquisem o seu candidato, quem você tem intenção de votar, para que você vá atrás e coloque pessoas que efetivamente, ao sentar naquela cadeira, vão ter condições de prestar um bom trabalho para a sociedade, de dar uma resposta, de fazer boas leis, né, de fiscalizar o Estado, no caso da Assembleia, ou a Prefeitura, no caso da Câmara, para que a gente tenha uma boa gestão e qualidade de vida, tanto no Estado quanto na cidade. No mais, é só deixar meu muito obrigado a todos vocês e todos aqueles que nos acompanharam. Pessoal, essa é a nossa contribuição, né, para com o eleitorado, em apresentar a vocês, a cada um de vocês que nos assistem, os pré-candidatos aos cargos de deputado estadual e federal e também ao governo do estado, para que vocês possam avaliar, analisar o perfil de cada um. Sigam essas pessoas em suas redes sociais, vai estar aparecendo aqui para você no vídeo a rede social aqui do vereador Henrique Alves. Sigam esses candidatos, vejam realmente ali o perfil político de cada um e veja se é de fato o perfil que mais lhe agrada.
mas avalie antes de votar. Não vendam os seus votos, não façam barganha com os seus votos, porque o futuro de Goiás, o futuro de Brasil, está agora em nossas mãos, eleitores, pessoas comuns como eu e você. Então, Henrique, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos assistindo e acompanhando até agora. Não esqueça de se inscrever em nossos canais, curtir as nossas publicações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas aí que você considera importante e relevante conhecer um pouco mais do perfil do vereador e pré-candidato a deputado estadual, Henrique Alves. Muito obrigado a todos vocês e fiquem todos com Deus e até a próxima. Isso aí, até a próxima. Valeu.